Eu sou comunista, marxista, pós-moderno e Foucaultiano. Inclusive, pós-moderno Foucaultianamente falando, o que quer que isso signifique. A questão é que quando eu falo isso no canal, quando eu comento, quando eu falo de Marx, Foucault, falo que eu sou comunista, falo que eu sou pós-moderno, muitas pessoas vêm dizer que isso não faz sentido, que isso é contraditório, etc. Em algum grau eu entendo o que vocês estão falando, mas eu ainda assim acho que cada pessoa está falando de algum ponto e pensando em alguma coisa específica que normalmente não é explicitada nos comentários. Óbvio, a gente tá falando de comentário de YouTube que não dá tanto para elaborar uma coisa, né? Então você vai lá e comenta só que você achou besteira e normalmente isso inclusive chega a ser motivo suficiente para muitas pessoas nem assistirem o canal, falarem que o cara não sabe o que tá falando, um monte de besteira. Eu queria entender melhor o que a gente tá falando quando a gente pensa em pós-modernidade, porque um dos meus pontos é que a definição de pós-modernidade já é um problema. E eu tô fazendo esse vídeo para ouvir de você, então, que acha um absurdo eu ser comunista e ser pós-moderno, ou eu ser marxista e ser Foucaultiano. Por quê? E eu diria que existem vários rumos a serem seguidos aqui. Eu não vou deixar esse vídeo só como uma pergunta. Eu vou comentar um pouco sobre algumas questões, mas o meu objetivo central nesse vídeo é o comentário de vocês. O meu objetivo central é que você me explique por que é um problema eu ser marxista, Foucaultiano, eu ser comunista e pós-moderno. Então, antes de seguir, eu queria me apresentar. Eu sou o professor Daniel Cidade, eu sou professor de filosofia. Eu queria convidar vocês a se inscreverem no canal, deixar aquele like maroto, ativar o sininho, quem puder contribuir com o Apoia-se, aproveitando para agradecer quem já está contribuindo. Então, uma coisa bastante pós-moderna é entender que os conceitos eles não estão necessariamente pré-definidos em algum lugar, etc, né? A gente tem até a questão dos universais que a gente vai deixar de lado, mas entender que os conceitos eles também estão em disputa. O que é marxismo está em disputa, embora uma disputa não tão problemática, uma disputa que a gente consegue ter uma série de consensos acerca do que é o marxismo, até quem discorda em outros pontos, às vezes mais superficiais, ou nem tanto, mas enfim, existe certo consenso. Pós-modernidade ou pós-modernismo já existe muito menos consenso, o que gera uma série de outros problemas. Então, tanto o marxismo quanto o pós-modernismo estão em disputa, mas existem disputas maiores ou menores. A questão é que a gente pode ter mais ou menos embasamento ao dizer que um termo existe ou não, porque na verdade termos são conceitos e estão na nossa mente e são a forma como a gente interpreta as coisas. Então, a definição mais clássica de pós-modernidade, pós-modernismo na filosofia é a de Lyotard, onde ele vai definir como uma incredulidade perante metanarrativas. Eu já fiz alguns vídeos sobre isso, vou fazer inclusive mais, porque eu decidi que eu vou fazer esse recorte um pouco no meu canal, vou investir um pouco nesse recorte de falar bastante de Foucault, falar bastante de Marx e falar dos problemas do dia a dia a partir dessa perspectiva marxista e Foucaultiana. Mas então a gente tem uma incredulidade perante metanarrativas. Talvez seja isso que você esteja pensando quando você pensa em pós-modernidade e você acha que não dá para compatibilizar o comunismo com o pós-modernismo, porque você entende o comunismo como uma metanarrativa na qual você acredita, então, sendo o pós-moderno um incrédulo perante metanarrativas, ele não pode ser comunista. Eu queria dizer aqui que eu não entendo o comunismo como uma metanarrativa e por isso eu consigo ser pós-moderno e ser comunista e não existe nenhuma contradição. Pode entender pós-modernismo, que eu também entendo dessa forma, né, um outro grau de abstração, entender como a onipresença do poder, né? Tudo é relação de poder, todas as nossas relações envolvem poder, como a gente vai encontrar na teoria do poder de Foucault, e eu também concordo que todas as nossas relações são relações de poder, e eu não acho que o comunista, o marxista, vai negar isso, pelo contrário, eu acho que isso já está em Marx, e vai ser melhor desenvolvido, inclusive, por outros pensadores marxistas, e para mim tá tudo bastante harmonizado, justamente porque tudo é relação de poder, que a gente precisa se inserir nas relações de poder da nossa sociedade para, eventualmente, derrubar o capitalismo e construir uma sociedade comunista. Tem algumas questões mais complexas que eu não vou abordar aqui, que é entender que no pós-modernismo existe uma nova concepção de verdade, uma nova concepção de ciência, uma nova concepção de moral, uma nova concepção de estética. Tudo isso baseado na resposta a uma série de questões epistemológicas que a nossa tradição nos dá
como presente, que é um presente, ao meu ver, a ser desconstruído. Então eu vou sim entender que a pós-modernidade nos traz uma nova concepção de verdade, ciência, moral, estética, e eu vou sim defender uma concepção pós-moderna desses conceitos e dizer que tudo isso já está embrionariamente em Marx e Engels. Você também pode entender a pós-modernidade como algo derivado do pensamento de Nietzsche, visto que pensadores como Foucault, Deleuze, etc., que são vistos como os pós-modernos, são em algum grau nietzschianos, veem o mundo também como vontade de potência, enfim, dizer o que é nietzschiano ou não, entender o que é esse nietzschianismo que vem antes então do que a gente chama de pós-modernidade, mas é uma base filosófica para isso. Também é questão que demoraria não só um vídeo, mas enfim, um livro inteiro, né? Quando Foucault diz que é nietzschiano, o que ele está dizendo? Ele não está dizendo que ele concorda com tudo do pensamento de Nietzsche, etc., mas sim, também sou nietzschiano, né? Eu prefiro dizer que eu sou Foucaultiano, porque para mim Foucault é uma mudança qualitativa em Nietzsche muito mais interessante para os dias de hoje, mas eu sou sim nietzschiano, inclusive li praticamente tudo de Nietzsche, estudei Nietzsche, embora minha tese, meu mestrado e meu doutorado tenham sido em Foucault. Na minha tese eu vou estudar bastante Nietzsche, eu vou tratar Nietzsche na minha tese, na primeira parte, eu divido minha tese em 3 partes, 2 partes são políticas e éticas, porque é em ética e filosofia política a minha formação, mas eu tenho uma parte epistemológica, onde eu trato de Nietzsche, eu trato de Hort e uma série de questões. Convido vocês, se quiserem, a ler minha tese, tem bastante coisa interessante lá, embora eu já tenha avançado bastante desde então, visto que eu defendi ela em 2017. Você também pode entender a pós-modernidade uma perspectiva assim baseada em Bauman, né, de modernidade líquida, então entender as coisas, hoje a gente vive um mundo muito líquido, etc., que eu vejo como algo bastante problemático, inclusive vejo como problemático o modo como as pessoas entendem Bauman, como se Bauman fosse alguém, sei lá, um menino chorão que reclama da liquidez dos tempos atuais e pronto, assim, e Bauman é um sociólogo sério que vai fazer toda uma série de pesquisa muito mais para falar da sociedade como ela do que para denunciar, embora sempre exista aí algum tipo de denúncia, né, na sociologia, enfim, ela tenta ser mais descritiva do que normativa, mas a gente nunca consegue ser somente descritivo porque a imparcialidade não existe, mas talvez você esteja entendendo a pós-modernidade sob uma perspectiva baseada na modernidade líquida de Bauman. Ou também você pode ver a pós-modernidade e que daí começa a surgir um problema maior a partir de David Harvey, que entende a pós-modernidade como lógica do capitalismo tardio. Então, apesar da maior parte dos pensadores pós-modernos serem críticos ao capitalismo, vai ter então uma posição marxista que se inspira em David Harvey, mas também deve se inspirar em outros pensadores que eu não estou lembrando aqui ou nem conheço, que entende que o pós-modernismo está dentro da lógica do capitalismo tardio e daí eu vou me opor completamente a essa posição. Mas talvez seja isso que você entenda e seja por isso que você esteja trazendo, né, essas questões quando eu falo de Marx e Foucault, mas eu estou fazendo esse vídeo não tanto para dizer o que você pensa ou não, mas para te perguntar o que você pensa. Eu quero que você venha aqui e coloque nos comentários o que você entende por pós-modernidade e por que isso é incompatível com o marxismo. Ok, eu tô pedindo pra você trabalhar pra mim, isso é um pouco de sacanagem, isso é um pouco coisa de capitalista, de burguesinho safado, enfim, né? É a lógica dos algoritmos, é a lógica da internet. Quando a gente pede pra você comentar, a gente tá inclusive pedindo engajamento, porque esse engajamento ajuda o nosso canal. Não sou só eu que faço isso, todo youtuber, todo mundo que tá nas redes sociais em busca de algum tipo, né, de reconhecimento para que eu tô falando coisas aqui, eu quero ser ouvido porque eu acho que essas coisas que eu tô falando são importantes. Então, né, sim, eu estou pedindo para você trabalhar para mim dessa vez e obrigado para quem fizer isso, tá ajudando bastante o canal, agradeço muito por essa ajuda e em contrapartida eu também vou trabalhar para vocês porque eu vou considerar, não vou responder todos os comentários com vídeos, né, mas eu vou considerar, vou pegar o central dos comentários para responder, né, para falar de pós-modernidade, para falar de marxismo e para falar como a gente pode conciliar ambos, até porque Marx é basicamente o autor mais importante para pensar os dias de hoje, mas Foucault também é importante para um caralho. Eu li em algum lugar que Foucault é o autor mais citado das ciências humanas, eu não sei se isso é verdade, eu não cheguei a olhar a pesquisa, mas se ele não é o mais citado, ele tá entre os mais. E não tem por que a gente não conciliar ambos, eu defendo isso, mas eu gostaria da ajuda de vocês para defender isso melhor ainda, ou até talvez você pode trazer um argumento que eu considere irrefutável e venha mudar de opinião e tenha que escolher entre Marx e Foucault. Enfim, esse problema não existe, ele pode vir a existir. Então eu tô pedindo a ajuda de vocês. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado e até mais.